esses conceitos. Tem alguns autores que estão tratando sobre entender a arte como um todo, um deles é o próprio Nietzsche, vale a pena, assim, eu estava até lendo o Etiomo dele, que é o resumão das principais obras dele, e ele até cita esse conceito do apolíneo, dionisíaco. Você podia dar uma explicada? Bom, basicamente a gente precisa remeter primeiro ao que ele entende de mitologia grega, né? Os deuses gregos têm várias funções, e Nietzsche vai estabelecer o seguinte, que Apolo representa o harmônico, o belo, o ordeiro, e Dionísio, ou Baco, né, na versão romana, vai representar o ébrio, o caótico, o desarmonioso. Né? Algumas pessoas vão dizer que é a encarnação assim, da lógica da oposição, caos, ordem, bom, mal. Eu não chegaria a pensar bom versus mal. A questão que ele vai propor é que existe na arte uma série de discursos estéticos, intencionais, explícitos ou implícitos, né, que podem ser compreendidos ou não pela maioria, mas que estão lá colocando. Essa obra está mais para o lado do caos ou da ordem. Não necessariamente bom, não necessariamente mal. É mais ou menos você pensar como qualquer jogador iniciante de RPG vai jogar D&D e vai pensar, então o meu personagem é caótico, é neutro ou é ordeiro. E isso não significa que o cara seja mau, se ele escolheu o alinhamento caótico. É simplesmente que ele é meio doido, ele vai fazer as coisas dentro de uma lógica que o ordeiro jamais faria. Ao invés de só pensar assim, quem que é uma personagem caótica, quem que é uma personagem ordeira, porque isso todo mundo vai conseguir olhar, né? Vamos pensar em termos de roteiro. E aí a gente pega dois clássicos do Batman, né? A Piada Mortal e o Asilo Arkham. Né? Se você pensar nessa oposição, belo e caótico, né? Ordeiro, caótico, belo, desarmônico e tudo mais. Você vai dizer o seguinte, você vai olhar aquelas páginas e você vai dizer, Asilo Arkham é dionisíaco. O cara fumou, cheirou, bebeu todas quando resolveu desenhar aquilo tudo. Né? E você vai olhar ali a Piada Mortal e você vai pensar, não, aquilo é apolíneo. Os quadros são bem desenhados, a arte é impecável, está tudo ali convidativo para o seu olhar. O desenho é limpo. O desenho é limpo. Ele é extremamente técnico, refinado, mas ele é limpo. Você olha aquilo, você compreende todos os elementos visualmente, a princípio. Mas se você pegar o roteiro, a forma como ele é construído, a situação se inverte. Sim. Por quê? Porque o roteiro do Grant Morrison no Asilo Arkham, ele insere o Batman numa roda de loucura, tentando fazer o cara entrar, né, nessa situação de loucura. Você tem toda a impressão de que o Batman vai enlouquecer no final, e no final o que ele faz? Ele resgata todo o seu papel, a sua figura racional, e ele vai se demonstrar, ele é um elemento apolíneo, ele é um elemento de ordem, né, apesar de toda a desordem que você vê na arte. O Alan Moore fez o contrário. Ele forçou o cara da arte a fazer uma arte esteticamente apolínea, bonitinha, mas o roteiro dele, ele abre uma série de possibilidades para dizer, olha, você não sabe, né, se o Coringa foi morto, se o Batman abriu mão do seu juramento de não matar, você não sabe se o Coringa vai se emendar depois disso. Aí alguém vai dizer, mas depois, a partir dali, a Bárbara Gordon apareceu com a cadeirante e virou oráculo, então a gente sabe que o Coringa apareceu várias vezes, então a gente sabe que o Batman não. Veja só, se a história tivesse parado só ali, se você examina o caso fechado, né, da Piada Mortal, você não sabe o que aconteceu. O Batman passou por toda aquela coisa, aliás, quem passa pela maratona da loucura não é nem o Batman, é como o Sally Gordon, e ele sim é apolíneo, mas o Batman você não sabe o que ele é. E a partir do momento que você não sabe o que ele é, ele se torna um elemento de desordem. Mas ele então, obrigatoriamente, ele é dionisíaco. Tem que ser um dos polos. Nesse roteiro específico, ele é um elemento dionisíaco. Isso não significa que ele seja ruim. Alguém vai dizer, nem os gregos iam pensar dionisíaco é ruim. Para o grego, Dionísio está associado à bebida, né, às festas, e a bebida, né, era o responsável para criar no grego o estágio de o que a gente chamaria hoje de endemoniamento, pensando assim, olha, eu vou colocar para mim um demônio dentro de mim e ele vai... Só que o demônio, para ele, não é uma coisa ruim necessariamente. Sim. Tá?
mas é um elemento de desordem. Ele vai mudar o modo como eu concebo a realidade, como eu entendo o meu mundo. Tá? Então, um roteiro dionisíaco, o roteiro, né, dionisíaco, ele vai te levar a repensar todos os seus conceitos que você tinha estabelecido sobre aquelas personagens. Então, dentro desse sentido, tá, a construção do roteiro do Alan Moore em cima do Batman na Piada Mortal é apolíneo. É dionisíaco. Ele está invertendo, assim. O que você sabia sobre o Batman, você não tem mais como certeza. Enquanto no Asilo Arkham, você termina de ler a história e fala assim, aquilo que eu sempre soube que o Batman era, continua existindo, apesar de toda a loucura que ele viveu no meio do processo. Aquela coisa da expectativa e realidade. Exato. Da expectativa e realização. Então você entrega, só que o processo você faz de um jeito mais inesperado. Ou totalmente esperado. É o Superman ajustando a bandeira lá depois no topo da Casa Branca. Isso é apolíneo. Ele coloca a coisa em ordem de novo, da forma como você a reconhece. Essa ordem pode ser boa ou ruim. Quem leu o Authority sabe do que eu estou falando.